Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo certo? Hoje nós temos mais um vídeo da nossa série Manifestações na França, com mais um tema polêmico. Então, já dá o joinha aí, vamos curtir e compartilhar o vídeo. Vem comigo! Muito bem, hoje eu vou olhar na minha cola aqui sem ter vergonha, porque tem muita coisa pra falar e eu tento organizar da melhor maneira possível. Hoje o tema das manifestações são aquelas manifestações que começaram a ocorrer logo após a morte do George Floyd nos Estados Unidos. Acho que eu não preciso nem explicar muito, né, a história do George Floyd. Acredito que todo mundo tem visto nos noticiários, né, tá em todo tipo de TV, né, do mundo inteiro, mas então foi aquela situação em que um homem negro, né, de 40 e poucos anos, foi abordado pela polícia nos Estados Unidos, abordado de uma forma, né, que ele foi imobilizado e que com a forma de imobilização que o policial fez nele, ele não conseguia respirar. E isso desencadeou a morte dele. E a partir daí, muitas manifestações no mundo inteiro foram feitas. Aqui na França, obviamente, não seria diferente. E ainda mais porque isso suscitou a lembrança de um caso similar alguns anos atrás. E daí eu queria então trazer essa história aí pra vocês, pra mostrar, né, qual é o tema das manifestações por aqui. Porque eles utilizaram, então, o movimento, né, que veio a partir da morte do George Floyd para também reacender um pouco a história do Adama Traoré. Muito bem, Adama Traoré era um jovem de 24 anos que morreu em 2016, julho de 2016, logo após ser abordado por gendarmes, né, por policiais militares aqui na França, em Beaumont-sur-Oise. Vou colocar aqui no mapinha, né, para vocês saberem mais ou menos onde se localiza a cidade, e fazer um resuminho aqui da história dele. Então, o Adama Traoré, pelo que se explica, né, porque ele estava sendo acompanhado, ele estava com seu irmão, né, andando pela cidade, e, bom, por uma atitude suspeita, né, os gendarmes quiseram parar os dois. Só que aí o que acontece? Aparentemente, né, fizeram já um monte de enquete, né, de pesquisa sobre a história realmente. Então o irmão foi ouvido várias vezes, os policiais envolvidos também. Então assim, pelo que a gente consegue entender da história, aparentemente o Adama Traoré já tinha tido um problema antes com a polícia, né, já tinha sido não preso, mas levado para depoimento por, né, envolvimento com atitudes suspeitas, né, já na vez precedente. Então, quando ele viu os policiais, né, que eles foram abordar o Adama e o seu irmão, ele tentou fugir. E, bom, obviamente, os policiais, então, correram atrás dele. Teve, então, a perseguição, e na hora que eles conseguiram pegar o Adama, eles fizeram, então, uma imobilização, que eles chamam de placage ventral. E essa imobilização é uma imobilização em que a pessoa é colocada, né, com a barriga para baixo e o policial em cima para imobilizar. É uma imobilização muito utilizada aqui na França e nos Estados Unidos também, como a gente tem visto. E aí o que aconteceu? Eles imobilizaram o Adama dessa forma e em um momento ele começa a falar que ele não conseguia respirar. Né? Isso foi relatado pelo irmão dele, isso foi relatado mesmo por alguns policiais. E que bom, eles tentaram, né, lateralizar, mudar um pouco a posição, mas enfim, não se sabe muito bem se foi o impacto a causa, se foi a imobilização, não se sabe. Eles pegaram o Adama, colocaram na viatura e levaram para a delegacia, e no meio do caminho ele começa já a apresentar um pouco um mal-estar, a perder um pouco a consciência, então eles chamam os bombeiros, né, para atender o Adama, e ele, quando os bombeiros chegam, ele já é encontrado morto, né, na delegacia. Então, causou um furor, né, que ele foi morto durante a abordagem dos policiais, né. E aí, o que aconteceu de lá pra cá? Então, isso foi em 19 de julho de 2016, né, já vai fazer agora 4 anos. Ele teve, no total, 7 perícias, foram 7 perícias realizadas com relação a esse acontecimento.
Ele tinha passado por 2 autópsias já no momento da morte, logo depois da sua morte. Ele foi enterrado no Mali, de onde era originária sua mãe. E uma terceira autópsia pedida pela família, no fim, foi recusada, porque, né, já tinham feito 2 autópsias, mas enfim, de lá pra cá, nós tivemos 7 perícias médicas sobre ele, sobre o ocorrido. Né? Então a gente teve a primeira em 2016 mesmo, que falava que ele tinha tido uma parada cardíaca, que ele tinha um problema cardíaco, mas não tinha nada nos dossiês médicos dele prévios que provasse esse problema cardíaco, né? Ele não tinha tido nada na infância, nada que pudesse explicar. Depois teve uma outra perícia em fevereiro de 2017, a terceira em julho de 2017, e nessas começaram a falar de uma doença crônica, que talvez ele tivesse uma sarcoidose pulmonar, que talvez ele tivesse uma anemia falciforme, que pudesse, né, induzir uma hipóxia, e que com a imobilização a asfixia seria um pouco mais, né, a hipótese mais provável, mas por conta da doença já subjacente. Então assim, começaram a falar de várias hipóteses e nenhuma foi realmente confirmada, né, porque ele não tinha esse tipo de diagnóstico feito previamente, né, em vida, e nem a família também não tinha outras pessoas que pudessem, né, ter diagnósticos parecidos. Então assim, foram perícias que foram realizadas e que teve muito bafafá em torno, né? Então essas foram as 3 primeiras. Em 2018 fizeram uma em outubro, em março de 2019 fizeram a 5ª, e aí esse ano nós tivemos, né, mais 2, agora em 2020. Então é um caso que tá sempre, né, voltando aí, né, porque a família até hoje não deixou, né, eles querem esclarecer a situação, né. E aí o que aconteceu? Aconteceu que foi muito próximo, né? Teve a morte do George Floyd e a última perícia, que foi comunicada no dia 2 de junho, né? Então foi uma data muito próxima. E aí o que aconteceu? As pessoas resolveram ir pra rua, tanto para fazer uma manifestação de homenagem, né, ao George Floyd, quanto para também defender essa questão, essa história do Adama Traoré, para que, né, continuem as investigações e para que, né, sejam julgados os policiais que tinham sido, que tinham feito parte da abordagem dele. Esses policiais tinham sido já levados para frente do juiz, enfim, tinha sido já feito todo um procedimento jurídico já, mas eles quiseram reabrir o caso, né? A família dele pediu para reabrir. Eu vou colocar algumas imagens aqui, né? Então, conforme eu for contando, eu vou colocando algumas imagens aí para vocês. A pessoa que mais aparece na mídia defendendo a Adama é a sua irmã, que se chama Assa Traoré. É ela que sempre tá como a líder da manifestação, uma mulher jovem negra que né, traz essa força, e ela tá sempre, né, liderando. Ela tem realmente uma boa, eu vou dizer retórica, assim, não dá pra eu examinar muito bem, né, especificamente, né, ainda mas dá pra ver que ela se exprime muito bem e que as pessoas seguem, assim, ela virou líder dessa comunidade, desse grupo, então ela tem aparecido muito nas mídias, né, é a irmã dele. E aí então eu vou contando pra vocês e vou colocando algumas imagens aí. Dia 2 de junho foi a primeira manifestação, com aproximadamente 20 mil pessoas na frente do Palácio da Justiça. Nós tivemos também manifestações na Place de la République, na Place de la Concorde e no Camp de Mars. Tudo isso, né, em Paris. Então a gente teve essas manifestações, teve também manifestação de apoio especificamente ao George Floyd na frente da Embaixada dos Estados Unidos em Paris, onde tinha uma interdição de manifestar, né, mas vou colocar algumas imagens aqui para vocês, mostrando, né, o pessoal mostrando, né, o pessoal manifestando, uma mulher gritando, né, em desespero na frente da embaixada. Essas manifestações não aconteceram só em Paris, nós tivemos também em Bordeaux, Rennes, Lille e Lyon. O que as pessoas costumavam gritar, né, o grito de guerra durante essas manifestações era Police partout, justice nulle part. E isso significa, né, a polícia em todo lugar, mas justiça em nenhum lugar.
né? Então, para mostrar assim que tinha realmente uma crítica dura, né, à polícia no sentido, tá, eles estão, né, em todo lugar, mas a justiça não tá com eles, né? Não vemos a justiça acompanhando os policiais.